Olá, grupo. Venho aqui hoje deixar o testemunho do meu filho. Hoje ele tem 17 anos, mas logo cedo foi diagnosticado com autismo e junto com o autismo apresentava sérios problemas de saúde intestinal, alérgico, depressão, ansiedade e não vivia socialmente, não convivia nem mesmo com os membros da família. E chegou ao ponto de abandonar a escola porque não conseguia ter convívio social, leitura visual, contato com as pessoas. Eram coisas que traziam sofrimento para a sua vida. Então ele vivia isolado dentro de casa e não saía de maneira alguma para lugar nenhum. Aos 15 anos isso ficou muito crítico, mas muito crítico mesmo, a ponto dele sofrer uma forte depressão e estar desestimulado com a vida. Foi quando eu procurei o Jorge e o Jorge entrou com suplementação, alimentação adequada, desintoxicação e me garantiu que eu teria bons resultados se eu seguisse corretamente como deveria, né? Os ensinamentos que ele passa, que ele tem ensinado no grupo. Eu segui direitinho. E hoje o meu filho está com 17 anos, já voltou à escola, frequenta centro de línguas, está fazendo atividade física comigo na academia, participa do grupo jovem da igreja. Então, assim, tem uma vida ativa, convive socialmente com as pessoas, convive com a família, coisa que ele não fazia desde a sua infância. Então, ele nunca chegou a fazer esse tipo de coisa que faz hoje, aos 17 anos, porque não conseguia se libertar, não conseguia se desenvolver. Então, o autismo era algo que realmente travava, bloqueava o desenvolvimento dele. E hoje ele vive como qualquer outro jovem da idade dele vive. Ele vive normalmente, é feliz e está bem de vida, né? Porque a gente aplicou os protocolos corretamente, segue corretamente, uma alimentação, suplementação e a desintoxicação, né? Então deu certo, dá certo, vale a pena todos tentarem, só que tem que seguir direitinho e ter perseverança. Então, assim, essa doutora, ela falava o seguinte, que com o tempo ele ia desenvolver habilidades para lidar com isso e poderia sim ser uma pessoa bem desenvolvida, bem sucedida e feliz, que o autismo não era barreira para ele entrar num quadro de se sentir isolado do mundo, né? Só que, diferente de você, ela acha que o autismo é uma coisa irreversível, por isso o laudo de pessoas com deficiência. Mas assim, o que eu passei para ela, o que eu passo para todo mundo é que, tipo assim, o quadro do Rian de depressão, de angústia, ele era muito introspecto, ele não conseguia conversar, sair de casa. Então, assim, essa possibilidade de sair, conversar, socializar, e lá fora, sair de dentro de casa, você não tá entendendo, o Rian, ele não saía de dentro da casa dele, ele ia para sua casa quando a gente ia de vez em quando, ir para a avó dele, e mais para lugar nenhum. E para a escola ele ia apanhando. Então, assim, quando eu comecei a fazer o tratamento com você, o Rian ainda era esse perfil. Aí depois você me prescreveu que faltava suplementação, faltava metilcobalaína, né? Faltava a D3, que realmente ele estava 0 de D3. Então, ele foi revertendo. Hoje ele pede para ir para a igreja, hoje ele pede para ir para o centro de línguas fazer inglês, hoje ele desce, ele conversa debaixo do bloco dele com quem tá, dá bom dia, dá boa tarde, vai ao supermercado, vai ao shopping, faz um lanche com a gente. Isso não era possível para ele, isso não era a realidade dele. Ele não gostava. E só que quando ele não fazia isso, as pessoas observavam e assim, ele se sentia discriminado, se achava estranho, esquisito, entendeu? Aí ele estava entrando em parafuso, aí entrou uma depressão profunda. E realmente ele não é mais assim. Então eu falo assim, foi um trabalho muito bem feito que você fez com o Rian, recuperou a vida dele, né? Você trouxe vida, na verdade ele não tinha vida, você trouxe vida para ele.
Então, assim, hoje o Rian, ele é outra pessoa, ele é feliz. Então, graças a você, porque se eu continuasse nos consultórios que eu tava, os médicos estavam dopando ele, que era o que eles sempre fizeram. Dopavam, o menino tá com problema, dopa o menino, acabou o problema. E eu tinha um fantoche em casa e eu não queria um fantoche, eu queria uma pessoa viva, eu queria uma criança que vivesse, fosse feliz. Então, assim, esses médicos, eles não se preocupam se a pessoa vai viver ou não. Eles querem manter a pessoa ali escrava, igual você fala, né? Todo mês, sustentando ali aquela mensalidade no consultório e sustentando as farmácias, né? A indústria farmacêutica com medicamento que a pessoa, no dia que esquece de tomar, entra em crise, né? No caso do Rian, ainda era pior quando ele tomava, porque ele era um fantoche. Hoje, em relação ao quem ele é, ele sabe o que é o autismo, ele sabe o que ele foi. E para ele, Jorge, ele só fala: mãe, eu não gostaria de ser chamado como autista. Ele só fala isso: eu não gostaria. Eu acho esquisito. Ele fala isso: eu acho esquisito ser chamado de autista. Então, assim, ele não se vê um autista. Ele próprio, ele não se vê. E ele não vê os problemas que ele tinha. Então, assim, isso parece que foi apagado da mente dele. Ele é outra pessoa. Então, ele não se vê como ele era. Então, ele não tem mais problema com nada. É uma pessoa madura, assim, dentro de casa, compreende as coisas, compreende o que é o não, o que é uma dificuldade, o que é as coisas que ele não tinha compreensão porque ele estava transtornado pelo o eu, quem eu sou. Então, esses médicos, eles não ofereceram ajuda, né? Eles dopavam o menino, ele não teve ajuda. Então, a última médica foi a mais coerente, mas mesmo assim ela não apresentou uma solução. Falou que com o tempo ele criaria habilidades para isso e pronto, né? Então ela não apresentou alternativa. Mas enfim, graças a Deus, hoje ele está bem, né? Tem consciência, até mesmo na parte alimentar, que ele foi aí, você ouviu você, é muito importante, porque às vezes dentro da nossa casa os filhos não nos ouvem. Mas quando houve uma pessoa de fora, um amigo, um professor, então eles têm uma tendência a ouvir, né? A levar mais em consideração aquilo ali que está sendo falado. E ele tem uma consciência alimentar até melhor do que a minha filha, né? Naquele dia ela não foi, queria até realmente que ela tivesse ido. Então ele, quando eu falo assim, come isso, foi o Jorge que falou, aí ele vai lá e come. Não pode comer isso, o Jorge falou que não pode, aí ele vai lá e não come. Então assim, foi muito bom, show de bola, Jorge, naquele dia. Então ele leva muito em consideração os ensinamentos que você passou. Aí eu falo para ele que não faz bem, olha, o Jorge falou que isso não faz bem. Aí ele já pensa assim 2 vezes, não, então eu não quero. Então, muito bom, eu só tenho que agradecer.